Ave Maria, isso é uma afobação danada. O Arthur está aí? Olha aqui, essa aqui é a terceira entrevista da minha série, Neumann Entrevista. Essa série já está sendo reproduzida em livro, lá no meu, entrevistas que eu fiz lá no meu site. E agora aqui está saindo o primeiro volume, são 70 entrevistas, está saindo 37 pela Almedina, e agora aqui eu estou fazendo uma série para o meu canal no YouTube. Eu estou aqui com o desembargador Walter Fanganiello Mairovitch, presidente do Instituto Giovanni Falcone, especialista em manipulite, mãos limpas e em corrupção. E logo de início, o Walter, que é um dos meus gurus jurídicos, junto com o Modesto Carvalhosa, o Zé Paulo Cavalcante Filho, ele vai nos responder sobre fatos da atualidade. Primeiro, doutor Mairovitch, meu amigo, meu guru, o que é que o senhor acha desse afastamento do Witzel, governador do Rio, pelo Superior Tribunal de Justiça numa decisão monocrática? É a completa judicialização da nossa política, doutor Walter? Não, pelo que colocou o ministro que deu o despacho, o ministro Benedito, havia uma necessidade. E ele escreveu no despacho, Neumann, puxa vida, eu nem te cumprimentei, nem falei bom dia a todos. Mas o ministro colocou que os crimes continuavam a ocorrer. Então, é como se a gente tivesse um sequestro com pessoas no cativeiro, polícia procurando, ninguém acha. O que está acontecendo? O crime continua, está ocorrendo, os efeitos se estendem no tempo. Segundo o ministro, isso vinha acontecendo e numa situação grave de pandemia. Nós estamos falando de crime contra a saúde pública, de fraudes e de corrupção. Esses crimes, volto a frisar, segundo o ministro, estavam em permanente continuação. Havia necessidade, usando uma imagem, de se estancar a hemorragia. Como fazer isso? E ele fez, porque a Constituição permite aquilo que se chama poder geral de cautela. Abra um parênteses, Neumann, você vai ficar feliz de ouvir. O ministro Sidney Sanches, que foi até o que presidiu o impeachment do Collor, um sujeito honradíssimo, ele escreveu uma obra, que foi a tese de concurso dele, já de acordo com a Constituição, que tem o título Poder Geral de Cautela do Juiz. Então, é esse poder que o juiz tem, e que o ministro Benedito teve, de diante de uma situação grave, urgente, atuar. É uma emergência, é um pronto-socorro. Eu ainda levo o dardo mais adiante. Como ele escreveu que era crime continuado, e o que acontece num crime continuado? Quando a polícia descobre o cativeiro, entra e pega lá os sequestradores. Há uma situação de flagrante, porque o crime está em andamento. Então, no caso, ele disse que era crime em continuação. Caberia até, veja bem, até prisão em flagrante. E o que a procuradora... Foi pedida a prisão. Foi pedida a prisão preventiva. Mas o doutor Benedito não deu. Então, o que a procuradora pediu? Como você lembra, pediu a prisão cautelar, preventiva. E o que ele fez? Existe uma expressão aí latina, e você que foi seminarista conhece bem o latim, chamado streptus fori. Então, é aquela situação de estrépito, de clamor. O que ele fez? Ele agiu com cautela, dizendo o seguinte: se eu afasto o Witzel, que não é o operador dessa rede, mas é o cabeça, é o que dá apoio a tudo isso, eu já alivio, eu não preciso decretar a prisão preventiva dele, ou a prisão é flagrante e poder ocorrer. Então, ele cautelarmente, e veja, com muita ponderação, o que ele fez? Ele evitou o estrépito.
Ele, então, afastou cautelarmente. Mas eu lhe perguntei, foi sobre a judicialização da política. Cada vez mais a política no Brasil está dependendo do judiciário, doutor Walter. Com a sua experiência, o senhor já viu isso antes? É exatamente isso, e eu iria entrar nesse ponto. O que acontece quando o judiciário é chamado? Evidentemente que as pessoas não podem agir de modo próprio, tá? Botar força. Então, se tem um conflito, como é que é a maneira civilizada de se resolver o conflito, o dissenso? Evidentemente, não é no braço. E também não é na força de uma instituição, uma mais do que a outra. Se vai ao judiciário. Essa é a forma civilizada. Agora, como você coloca, nós estamos vivendo num momento político, e de política você é o mestre, de ebulição, de extremismos. Então, o que vai acontecer? Tem um dissenso, tem uma situação difícil, tem que ir ao judiciário, não tem outro caminho, é o caminho civilizado. Portanto, eu vejo como preocupação, o judiciário não deveria estar sendo chamado como está, mas é chamado. Doutor Walter Maierovitch, me diga uma coisa, e o que é que o senhor achou do vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques, dizer que o Supremo mandou que não tenha foro quando não está no exercício do mandato e cometendo um crime do mandato, mas ele disse que como o Flávio Bolsonaro passou de deputado estadual para senador, ele tem direito a foro e recorreu ao Supremo, contra o Supremo. O que é que o senhor achou disso? Olha, eu tinha um amigo, já falecido, escreveu uma grande obra, Os Donos do Poder. O que ele dizia? Ele falou, Walter, quando você for fazer uma ironia, você avisa, porque senão as pessoas vão acreditar. Então, eu vou fazer uma ironia. Depois desse parecer, e também das últimas decisões do ministro Gilmar Mendes, do ministro Toffoli e do ministro Lewandowski, aí é ironia. Eu acho que o exame de qualificação profissional da Ordem dos Advogados do Brasil devia de acabar, porque nós não temos mais um direito posto. Nós temos agora interesses em jogo. Então, estou fazendo essa ironia, e é grave no sentido de que, qual é o direito, Neumann? Onde é que está? Agora, veja, em muitos casos, e a gente acabou de ver isso nessa semana, o juiz de primeiro grau julga, o tribunal de segundo grau, que pode ser um tribunal estadual ou um tribunal regional, julga, um superior tribunal de justiça julga, e de repente vem o Supremo e desconsidera tudo isso. Quer dizer, me parece aquela piada, é muito antiga, da mãe que vai ver o filho desfilar no 7 de setembro, o filho soldado. E aí ela fala para as outras, você está vendo? Só o meu filho está com o passo certo. Os outros estão todos com o passo errado. Aí isso implica, segundo o editorial do meu jornal, o Jornal do Trabalho, o Estadão, numa desmoralização do judiciário como um todo. O senhor acha que é uma coisa radical assim, quando, por exemplo, o Supremo passa por cima de tudo, como o senhor falou, atropela tudo? Só ele está com o passo certo, né? Na piada. Né? Então, e na realidade acontece isso. Então, o Supremo é o juiz dos juízes. Eu lembraria que o Supremo é o Tribunal Constitucional e que está se metendo em tudo. Vale tudo para o Supremo quando existem aí interesses. Além desse caso do Humberto Jacques, além do caso do Humberto Jacques, tem o próprio chefe, o procurador-geral, que está chamando o Supremo de intrometido se caso venha a intervir na questão do prazo para o Rodrigo Maia aprovar ou não a entrada de processos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Eu falei no meu comentário na Rádio Eldorado
que o Procurador-Geral da República virou um despachante pessoal dos Bolsonaros. O senhor, o que é que o senhor acha desse Procurador-Geral defender mais o presidente da República e sua família do que a própria Advocacia Geral da União, o ministro da Justiça, etc., o doutor Augusto Aras? Se a gente der um passo atrás, nós vamos ver que esse procurador Aras, o que ele fez diante da Constituição de 1988? Ele tinha entrado em concurso público antes da Constituição de 88, que admitia, antes da Constituição, portanto, admitia que um procurador, um representante do Ministério Público, pudesse usar, eu vou usar uma expressão vetusta, avoenga, podia usar 2 chapéus. Lembra disso, não? Essa expressão, usar 2 chapéus? Então, conforme a situação, você bota um chapéu. O Aras podia, e a Constituição admitia antes de 88, ser advogado e ser procurador, representante do Ministério Público. Então, o que ele fazia? Ele usava os 2 chapéus. A Constituição de 88 impede isso, dá um status ao Ministério Público de defensor da sociedade. Esse é o seu status maior, de defesa da Constituição e da sociedade. O Aras, tendo em vista uma decisão do Supremo, e está aí o Supremo de novo, o Supremo entendeu em reconhecer o chamado direito adquirido. Então, Aras e todos os outros em igual situação tinham o direito adquirido de usar os 2 chapéus, ou seja, ser advogado, continuar advogado e continuar no Ministério Público como procurador. Qualquer um pode perceber a incompatibilidade disso. E os membros do Ministério Público que foram alçados pela Constituição de 88 a essa magistratura do Ministério Público, essa defesa da sociedade e da Constituição, vem essa incompatibilidade. Então, afastam aqueles que não percebem, que era o caso do Aras. O Aras era um excluído no Ministério Público. Era um sujeito que não tinha nenhuma legitimação dentro da instituição, dentro dos seus pares. E o que fez o Bolsonaro? Pegou essa figura canhestra, torta, dentro do Ministério Público e elevou a chefe do Ministério Público Federal. Daí, o que se vê? Ele já atuando, ele está atuando, ele nunca na vida seria escolhido se tivesse mantido aquele sistema tradicional de lista tríplice. Ele não entraria em lista tríplice alguma. Então, o que ele está fazendo? Está parecendo que ele está agradecendo um favor. E mais do que isso... interrompê-lo? Não, ele não está agradecendo um favor, ele está pedindo outro ser promovido por Era aí que eu ia chegar. Então, no meu modo de ver, ele está agradecendo um favor, mas de olho num aceno, que é isso que você disse, que o Bolsonaro está acenando a ele. Você preste um bom serviço, serviço ad persona, serviço para a pessoa, para a família Bolsonaro. Ad família. Que eu estou te acenando para uma cadeira do Supremo. E veja, ele vai ser o sujeito ideal para o Bolsonaro, porque ele está mostrando, uma coragem, porque ele se coloca em panos de jurista e dá entendimento, como você acabou de dizer agora, está o Supremo se intrometendo. Então, ele bota isso com muita habilidade, que ele é um advogado, é um professor. Veja, olha, é uma intromissão de um poder ou outro. Ele não fala bobagens como fala esse ministro da Justiça, tá? Que, imbuído de um puxa-saquismo, de um servilismo, ele faz qualquer coisa. O Aras é um outro tipo de pessoa. Por quê? Ele pega o conhecimento jurídico e aí veste o quê? A roupa de contorcionista de circo e faz contorcionismos jurídicos. E bem feitos. Doutor Walter,
O senhor falou agora em outro candidato ao Supremo, que é o terrivelmente evangélico André Mendonça. Mas eu vou falar em mais um. O senhor já ouviu falar num tribunal regional que está sendo criado em Minas, o TRF6, que está sendo chamado de Noronhão? Por que Noronhão? Porque esse foi um projeto do ministro presidente do Supremo. Ex-presidente. De saída, que também o amor à primeira vista do Bolsonaro, né? Lembra, né? Que o Bolsonaro, logo que disse que o viu, já houve esse amor à primeira vista, essa empatia. O que acontece para ele? Ele levou esse projeto. Agora, veja a situação dele. Todo mundo está dizendo que ele é forte candidato ao Supremo, porque ele decidiu o tempo inteiro que ele esteve como presidente do Supremo e do Superior, em especial quando ele estava nos plantões judiciários, no pronto-socorro judiciário, mais de 80% das decisões dele foram favoráveis à família Bolsonaro. Então, ele é aquele amor à primeira vista. Só que o Bolsonaro, como a gente nota e sabe, é um oportunista. E veja, esse ministro, o Noronha, já foi contemplado com essa aprovação na Câmara desse projeto de tornar Minas Gerais um polo, um centro, um outro tribunal regional federal. Ele já Não, Tribunal Estadual Federal, doutor Walter. Sim, é só de Minas. Mas o nome que se usa é regional, da região. Doutor então, Walter. Ele só um ponto. Para mim, ele já foi contemplado com agradecimento, ele já está fora. Agora, quem está, atenção, Neumann, você que é perspicaz, quem está muito forte, e ninguém está vendo isso, é um outro terrivelmente evangélico, e que está saindo da Corregedoria Nacional da Magistratura, é ministro do Superior e está entrando na presidência do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. Preste atenção aí nesse nome. Mas eu tenho uma candidata mais forte, viu? Ao Supremo. A doutora Flor de Lis. Que matou, pegou um filho, casou com ele, um filho que era genro, casou com ele, mandou matar 17 tiros, e a família Bolsonaro adora foto, Dona Michele defendendo. A Flor de Lis é mais terrivelmente evangélica do que é o doutor Humberto Martins. Mas eu não vou... Mas o Humberto Martins, Sim, diga. O Humberto Martins não é evangélico, então não vou dizer que ele tem um santo protetor. Ele tem aí um grande padrinho, tá? Você sabia? Ele é de Alagoas. Quem fez toda a força para ele ir para o Superior Tribunal de Justiça nada mais, nada menos do que Renan Calheiros. Eu quase agora que me levanto para aplaudi-lo. Mas sinta-se aplaudido, doutor Walter. Doutor Walter, eu tomei o maior susto quando vi a 8ª turma do Tribunal Regional, já que estamos falando de TRF4, por unanimidade, cancelar uma condenação de Sérgio Moro lá nas Calendas. E aí eu escrevi um comentário em que eu disse o seguinte: é a debandada dos ex-amigos do Moro. Isso aí faz parte, o senhor acha que essa decisão, no caso tão antigo, faz parte da execração pública da imagem e da fama, da popularidade do herói popular Sérgio Moro? Olha, eu não tenho a mesma opinião do que você, Neumann. Como se diz na justiça, né? Data venia ou data máxima venia, e tem uma que ainda... No meu caso, data mínima venia. Não, imagina. E tem umas que ainda o exagero chega ao ponto de falar: Vossa Excelência não está atuando com o costumeiro acerto. Então, vamos lá. Essa Câmara, pela história dela, é uma Câmara muito técnica. Veja que eles decidiram bem em vários casos. É uma Câmara equilibrada. É uma Câmara que eu tenho respeito. Então, veja,
eles entenderam, eu tenho uma confiança nessa Câmara e nos seus integrantes. Inclusive, é gente muito séria, gente que tem bom nome na magistratura. Evidentemente que não está lá para fazer jogo político como faz o Supremo. Então, eu acho que essa decisão foi técnica e que não é largar o Moro, é aplicar o bom direito, que eles aplicaram quando já mantinham decisões do Moro que entenderam tecnicamente corretas. Eu não levaria aí a... No caso aqui, o costumeiro acerto é o seu, jamais o meu, principalmente nesse assunto que o senhor domina. Agora, uma coisa que eu quero lhe trazer como repórter é que a depreciação do Moro leva para um caminho que eu gostaria de encerrar a nossa entrevista com uma coisa que o senhor melhor conhece, que é o seguinte: o senhor sabe, que o senhor acompanhou isso de perto, que a Operação Manipulite, Mãos Limpas, terminou não dando bom resultado. O senhor acha que a Lava Jato e outras operações de combate à corrupção estão no mesmo caminho? Não? Olha, eu não comungo com o entendimento de setores da Itália que não são do judiciário. Bom, lá não tem poder judiciário. Não são da justiça italiana, poder judicial. Não concordo com esse grupo de críticos e que tem lá jornalistas, alguns do excelente jornal chamado Il Fatto Quotidiano, que é um jornal italiano novo, que entende, e aí é o próprio diretor de redação do Fatto Quotidiano que escreve que mãos limpas se tornaram mãos decepadas. Então, de manipulite se passa a mãos cortadas, decepadas, se passou. Eu não tenho esse entendimento, porque muito de positivos aconteceu. Em primeiro lugar, todos aqueles velhos partidos políticos, e vai desde a democracia cristã, passado pelo Partido Socialista, estou pegando direita e esquerda, para ser imparcial, todos esses partidos foram para, como se diz popularmente, para o vinagre. Eles Por falar em decepar, doutor Walter, estão decepando aqui meu tempo aqui, né? Então, bom, eu queria encerrar, só queria saber se o senhor acha que a Lava Jato está tendo um fim trágico, graças ao Bolsonaro e Jair Bolsonaro. Essa decisão dessa semana, com relação àquele doleiro, com relação ao Banestado, que foi até objeto de um comentário seu, que eu ouvi, essa decisão fez aí formou um pano de fundo para dizer, pelo menos 2 ministros, Gilmar Mendes e Lewandowski, que o Moro vai ser dado como suspeito e que, no voto deles, isso vai ser anulado. Isso é muito grave, né? Como você lembrou, esse editorial do Estadão que liquida com a matéria. Né? Muito obrigado, doutor Walter. Foi um prazer e uma honra tê-lo mais uma vez como interlocutor e poder transmitir isso aos meus assinantes, meus inscritos no meu canal no YouTube. Tudo de bom para o senhor.